tudo bem? Eu sou o Arilson, coordenador de ciências no Sistema Positivo de Ensino. Como foram seus estudos sobre as ligações covalentes? Entenderam esse assunto? Mais ou menos? Então, antes de avançarmos, vamos fazer uma rápida revisão. Este resumo mostrado está em seu livro de atividades de ciências, na página 2. Na última videoaula, você estudou que a estabilidade de uma substância está relacionada com a sua composição química, especificamente a quantidade de elétrons na camada de valência de cada átomo que faz parte desta substância. Além disso, viu que a condição de estabilidade para um átomo é obter a mesma configuração eletrônica de um gás nobre em sua camada de valência, ou seja, 8 elétrons, e que, por esse motivo, os átomos não estáveis se ligam uns aos outros, formando substâncias. Assim, você conheceu a regra do octeto, viu que ela possui muitas exceções e para as quais elementos químicos da tabela periódica ela é válida. Observando a tabela resumo que eu estou mostrando, os grupos 1, 2 e 13, cujos nomes são alcalinos, alcalinos terrosos e grupos do boro, possuem 1, 2 e 3 elétrons na última camada de valência e tendência a perder elétrons e formar cátions. Já os grupos 14, 15, 16 e 17, que representam os grupos do carbono, nitrogênio, calcogênios e halogênios, possuem 4, 5, 6 e 7 elétrons, respectivamente, em suas camadas de valência e tendência para ganhar elétrons, formando ânions. Você conheceu também uma das maneiras que os átomos se ligam, chamada de ligações covalentes. As fórmulas molecular, eletrônica e estrutural de representação das substâncias e que, dependendo da quantidade de pares de elétrons compartilhados, podemos observar a formação de ligações simples, duplas ou triplas. Tudo o que eu estou falando está no esquema síntese de representação do seu livro de atividades de ciências, na página 2. Por fim, você também estudou que podemos ter compostos moleculares e covalentes. Quando o composto é formado por um número limitado de ligações covalentes, como por exemplo a água, ele é chamado de composto molecular. Já quando há um número muito grande e indeterminado de átomos unidos por ligações covalentes, como é o caso do carbono para formar o diamante, essa estrutura sólida de rede é conhecida como composto covalente. E que esses compostos moleculares e covalentes não conduzem corrente elétrica. Eu espero que esta revisão tenha te ajudado com as dúvidas que porventura você tenha ficado. A partir de agora, vamos estudar as ligações iônicas e metálicas. Você encontra esses assuntos entre as páginas 9 e 19 do seu livro de ciências. A ligação iônica ocorre pela ligação entre íons de cargas opostas. Você lembra o que é um íon? Não? Então, depois dessa videoaula, eu sugiro que você dê uma olhadinha lá na página 57 do volume 1 do seu livro de ciências. Revise o conceito de íon que você já estudou. É esta página aqui que eu estou mostrando. Lembrando rapidamente alguns conceitos. Um átomo é eletricamente neutro se ele possui o mesmo número de cargas elétricas positivas, os prótons, e negativas, os elétrons. Os prótons, eles se concentram no núcleo do átomo e os elétrons orbitam esse núcleo. Se o átomo perde ou ganha elétrons, temos a formação de cátions ou ânions.
Lá no seu material de ciências do primeiro volume, na página 57, você encontrará mais exemplos de formação de cátions e ânions. Agora, vamos falar um pouco mais sobre as ligações iônicas. Elas ocorrem pela ligação entre íons de cargas opostas. Por meio desta interação, ocorrerá a estabilidade eletrônica, coisa que nós já estudamos na última aula. Então, neste processo, há transferência de elétrons, geralmente de um átomo de um metal que tem tendência para perder elétrons, para um átomo de não metal que tem tendência para ganhar elétrons. O exemplo mais representativo para esse tipo de ligação é o do cloreto de sódio, que é o componente principal do sal de cozinha. Observe a distribuição eletrônica do sódio e do cloro que eu estou mostrando. O sódio, ele possui um elétron na camada de valência e o cloro 7. Quem tem mais tendência em perder elétrons? Vocês sabem? Acertou quem respondeu sódio. É importante que você lembre que a perda de elétrons leva à formação de um íon positivo chamado de cátion. Já o ganho de elétrons leva à formação de um íon negativo chamado de ânion. Na página 9 do seu livro de ciências, você encontra este QR Code mostrado. Pegue o seu celular, abra o aplicativo RA Positivo e assista este vídeo novamente para aprofundar o seu conhecimento sobre o que estamos estudando. O sódio perde um elétron com facilidade, formando um cátion de sódio, Na+. O cloro, por sua vez, recebe um elétron formando um ânion de cloro, Cl-. Quando o sódio e o cloro se juntam, os elétrons podem ser transferidos do sódio para o cloro. Assim, os dois elementos atingem uma configuração eletrônica estável. Ocorre uma reação química. O sódio e o cloro se combinam. O produto da reação, o cloreto de sódio, NaCl, é composto de íon, cátion de sódio, Na+, e ânions de cloro, Cl-. Os íons, tendo cargas elétricas opostas, atraem-se com forças eletrostáticas fortes. Esse tipo de interação é chamada de ligação eletrovalente ou iônica. Com a transferência de um elétron do sódio para o cloro, formam-se íons estáveis e podemos representá-los da maneira que está sendo mostrada para vocês. Esta, galera, é uma das maneiras de representação que nós temos para esta situação da ligação iônica. Assim, como quando vocês estudaram que as ligações covalentes, que elas originam compostos moleculares e covalentes, aqui, por meio das ligações iônicas, nós teremos a origem de compostos iônicos. Se você observar no desenho, tanto na representação A como na representação B, há uma grande quantidade de íons de sódio e cloro interagindo e formando uma rede cristalina de alta instabilidade. Esse par iônico que eu estou mostrando, passando o mouse aqui sobre ele, é apenas uma das representações simplificadas e essa representação ela vai nos auxiliar numa melhor compreensão desse tipo de ligação. Nós também podemos utilizar a representação de Lewis para representar esta situação do cloreto de sódio. Neste caso, os átomos isolados estão representados com a quantidade de elétrons nas suas respectivas camadas de valência. Perceba que, após a transferência de um elétron, representamos esses íons de maneira como está sendo mostrada. Ou seja, o sódio, como átomo isolado que tinha um elétron na camada de valência,
Na representação como íon, ele perdeu este elétron, está entre colchetes e com o sinal de positivo, representando que perdeu um elétron. No caso do cloro, ele ganhou um elétron, também está entre colchetes e com o sinal de negativo, representando que ganhou justamente esse um elétron. Portanto, a fórmula mínima do cloreto de sódio fica NaCl. E aí, galera, vocês entenderam? Sim? Não? Mais ou menos? Então vamos observar outro exemplo de um composto iônico, o fluoreto de magnésio. Pelo nome, ele possui dois elementos que são o magnésio e o flúor, que fazem parte da sua constituição. Como será que ficaria a interação entre esses íons derivados dos átomos de magnésio e flúor? Vamos ver como é que fica? Então, galera, para sabermos, o primeiro passo é você fazer a distribuição de Linus Pauling e observar quantos elétrons esses átomos possuem em suas camadas de valência. Então, para auxiliar, eu já trouxe aqui na imagem essas distribuições para vocês. Observe que o magnésio possui 2 elétrons na camada de valência e o flúor 7. Então, agora vamos realizar a representação de Lewis desses dois elementos químicos. Neste caso, os átomos isolados estão representados com a quantidade de elétrons nas suas respectivas camadas de valência. Perceba que agora ocorrerá a transferência de 2 elétrons do átomo isolado de magnésio e que cada átomo isolado de flúor precisa receber um desses elétrons para ficarem estáveis. Assim, representamos esses íons da maneira como está sendo mostrada. O magnésio, como átomo isolado, tinha 2 elétrons na camada de valência e na representação como íon, ele perdeu esses 2 elétrons, está entre colchetes e com o sinal de 2+ no expoente, representando que ele perdeu 2 elétrons. No caso do flúor, cada átomo isolado ganhou um elétron. Também está representado entre colchetes e com o sinal de negativo no expoente, representando que cada um dos 2 íons de flúor ganhou um elétron. Neste caso, a fórmula mínima do fluoreto de magnésio é MgF2, essa que está sendo mostrada aí na sua tela. E agora, você compreendeu como representar um composto iônico? Então, para que não fique dúvidas realmente, nós vamos mostrar um último exemplo. Agora, vamos observar o óxido de alumínio. Ele é composto de elemento químico alumínio e oxigênio. Como será que ficaria, então, a interação entre os íons derivados desses 2 átomos, do alumínio e do oxigênio? Vamos ver como é que fica? Bora lá? Prestem atenção na distribuição eletrônica, pessoal. O alumínio possui 3 elétrons na camada de valência e o oxigênio possui 6. Vamos realizar novamente a representação de Lewis para esses 2 elementos químicos e vamos ver como é que fica. Para essa situação, precisaremos combinar mais átomos isolados de alumínio e oxigênio para que não sobre nenhum elétron a ser transferido do alumínio para o oxigênio. São necessários 2 átomos de alumínio para 3 átomos de oxigênio, ou seja, a proporção de 2 cátions de alumínio para 3 ânions de oxigênio. Portanto, a fórmula mínima do oxigênio é Al2O3.
Um método prático para encontrar a fórmula mínima é usar esse esquema mostrado. Nele, o total de cargas positivas tem que ser igual ao total de cargas negativas para que o composto iônico seja estável. Desta forma, a somatória das cargas positivas e negativas é igual a zero. Entenderam, galera? Não? Então vamos esclarecer. O óxido de alumínio, por exemplo, ele possui 2 cátions de alumínio com carga mais 3 para cada um dos íons alumínio. Portanto, o total de cargas positivas é mais 6. Da mesma forma, esse composto possui 3 ânions de oxigênio com carga menos 2 para cada um dos íons oxigênio. Logo, o total de cargas negativas é menos 6. Assim, a somatória de cargas positivas e negativas no composto é igual a zero. Galera, com base na tabela de íons que você encontra na página 12 do seu livro, observem também como é possível determinar de maneira simples e prática a fórmula de um composto iônico. Por exemplo, o composto formado pelos íons de alumínio e oxigênio. É só você escrever a fórmula mínima colocando em ordem primeiro o cátion e depois o ânion e utilizar o índice dos expoentes trocados. Viu como é simples? Assim fica Al2O3. Agora, e se fosse um composto formado entre os íons cálcio e enxofre? Com base na tabela de íons, neste caso, a fórmula mínima teria que ser Ca2S2. Entretanto, sempre que for possível, os índices da fórmula mínima devem ser simplificados. Portanto, neste caso, a fórmula mínima para esse composto, chamado de sulfeto de cálcio, será CaS. Esta que eu estou mostrando aí para vocês. É importante você saber que podem existir íons formados por mais de um elemento químico. Eles são chamados de íons poliatômicos. Eu estou mostrando para vocês 2 exemplos. Um cátion, o amônio, e um ânion, o carbonato. Para calcular suas cargas, nós usamos as mesmas regras que foram vistas até agora. É só nós considerarmos as cargas dos íons monoatômicos envolvidos e fazer a somatória das cargas. Por exemplo, no amônio. O amônio nós temos um nitrogênio que tem carga menos 3, 4 hidrogênios que cada hidrogênio tem carga mais 1, me dando uma carga total de mais 4. Portanto, menos 3 com mais 4, a carga total do amônio será mais 1. Da mesma forma, o carbonato. Nós temos um carbono com carga mais 4 e 3 íons oxigênio com carga menos 2, que nos dá uma carga total de menos 6. Portanto, o íon carbonato terá carga de menos 2. Importante saber que esses íons poliatômicos também formam compostos iônicos, como por exemplo esses 2 que eu estou mostrando aqui para vocês, o cloreto de amônio e o carbonato de sódio. Agora, pensando em algumas propriedades desses compostos iônicos, como a condução de corrente elétrica, por exemplo, geralmente, à temperatura ambiente, as substâncias iônicas são sólidas e a sua estrutura rígida não permite a condução de corrente elétrica. No entanto, aquecendo essas substâncias, elas se fundem e a mobilidade dos seus íons permite a condução de corrente elétrica. Para você saber mais sobre esse assunto, explore com o RA positivo o vídeo que está indicado por este QR Code que eu estou mostrando e que está na página 12 do seu livro. Outra maneira de obter a condução de corrente elétrica para um composto iônico é por meio da solvatação, ou seja, adicioná-lo em água.
Com este procedimento, ocorre a diminuição da atração eletrostática dos íons do composto, permitindo que seus cátions e ânions se separem e se movimentem na solução. E é justamente este movimento de cargas que permite a condução de corrente elétrica na solução. Galerinha, para essas situações de solução, eu gostaria de dizer que vocês guardem esse nome, eletrólito. Tá? Então, as substâncias que em meio aquoso apresentam cargas positivas e negativas em movimentos, elas são classificadas como eletrólitos. Na página 13 do seu material, há um experimento envolvendo a ideia de solvatação. É esta página aqui que eu estou mostrando. No entanto, como esse experimento envolve o uso de energia elétrica, não o realize sozinho. Eu peço que vocês aguardem o período de isolamento passar para realizá-lo com o auxílio do seu professor nas suas escolas. Se compararmos compostos iônicos e moleculares, em geral, os compostos com ligação covalente são maus condutores de eletricidade. Por exemplo, na dissolução do açúcar em água, mostrada nesta imagem, não há partículas carregadas eletricamente nesta solução. Portanto, não há cargas elétricas para a produção de corrente elétrica. Finalizamos aqui o conteúdo das ligações iônicas e a partir de agora vamos falar das ligações metálicas. Sobre esse assunto, galera, eu sei que vocês já estudaram anteriormente algumas noções de eletricidade. Por isso, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Então, observem a imagem mostrada, utilize os seus conhecimentos anteriores e tente responder as perguntas que eu farei. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: por que são utilizados metais nos fios de transmissão elétrica? E a segunda é: o que torna os metais bons condutores de eletricidade? A boa condutividade elétrica dos metais pode ser explicada pela presença de elétrons na última camada que são pouco atraídos pelo núcleo. Com isso, estão livres para se movimentar dentro da estrutura metálica. Assim, os átomos de um metal, se encontram em posições ordenadas e seus elétrons de valência estão livres. Podemos dizer, então, que há um amontoado organizado de íons metálicos positivos mergulhados em um mar de elétrons. Agora aprofunde os seus conhecimentos sobre esse assunto. Bora lá pegar o seu celular para assistir este vídeo por meio do QR Code da página 15. A presença de elétrons livres nos metais justifica também outras propriedades, como a ductibilidade e a maleabilidade. O fio de cobre e a folha de ouro representados na imagem demonstram essas propriedades que eu estou falando. É importante falar que a regra do octeto não se aplica às ligações metálicas e a representação eletrônica é realizada única e exclusivamente pelo símbolo do elemento químico. Anotem isso nos seus cadernos aí, pessoal. É muito importante essa informação, tá ok? A maioria dos materiais metálicos utilizados diariamente corresponde a ligas metálicas. Essas ligas geralmente são constituídas por diferentes elementos químicos misturados ao metal principal, com o objetivo de se obter um material com propriedades diferentes daquelas que cada elemento puro apresenta individualmente. Observe algumas dessas ligas e suas aplicações na página 15 do seu livro didático. E aí, galera, acharam fácil o conteúdo desta videoaula de hoje? Mais ou menos? Então, para que vocês se sintam seguros, agora é necessário estudar.
Bora lá resolver as atividades ímpares 5, 7, 9, 11 e 13, que estão entre as páginas 17 e 19 do seu livro. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Tchau!